410, 415. Maratona de Porto Alegre entregue, e agora é hora de contar pra vocês um pouco de como foi essa experiência de fazer a minha segunda maratona. Primeiro ponto sobre Porto Alegre, por que eu escolhi essa prova? Tem poucas provas no Brasil que eu tinha muita vontade de fazer, entre elas estavam Rio, que foi a minha primeira prova, e Poa, que foi a minha segunda. Porto Alegre é uma prova muito conhecida por ser uma prova rápida, então as pessoas quando querem pegar índice, quando querem se classificar para alguma prova, Porto Alegre geralmente é a escolha. E eu recebi uma pergunta muito recorrente nos meus DMs de o que eu quero dizer quando eu falo que Poa é uma prova rápida. E é o seguinte, muitos aspectos tornam a maratona mais difícil ou mais fácil. E Poa é uma prova 100% plana, com um clima muito favorável, poucas curvas significativas e tem um percurso, uma organização muito estruturada. Isso faz com que a prova passe de um jeito menos penoso. E esse foi um dos pontos que eu mais olhei quando eu escolhi Poa. Eu queria fazer para bater meu RP. Falando agora de como foi ir até Poa e os dias da prova, muito do meu ciclo, vocês já sabem, tá bem aberto, mas alguns dias antes da prova, isso é o que eu não contei nas redes sociais, eu fiquei muito doente. Eu tomei remédio, parei de treinar, eu tava bem apreensiva. Eu acho que foi uma gripe, uma virose, que tava rodando aqui na minha cidade, e eu fiquei muito nervosa, porque esse é o tipo de coisa que você não pode controlar. Você pode fazer o melhor ciclo do mundo, mas existem algumas variáveis que, infelizmente, independem do atleta. Por mais que você tenha dado tudo de si, se um dia antes você cair doente, não tem o que fazer. Então, 2 dias antes da prova, eu estava muito doente. Eu ainda cheguei em Porto Alegre corizando, nervosa. Peguei esse avião orando, eu abracei minha mãe e disse: mãe, vai ser o que Deus quiser, minha parte eu fiz. E eu não vou me estressar pelo que eu não posso controlar. A doença é algo que foge da minha capacidade de controle. E eu fui ainda tomando, tipo, antigripal. E aí, quando eu cheguei no aeroporto de Porto Alegre, eu lembro que eu tinha acabado de comprar uma lapela. Era uma Holland, inclusive, igual essa que a gente tá usando aqui pra gravar. Jantando. Passei raiva no aeroporto, porque perdi um pitoco da lapela. Ainda tem outro, eu não tô com ele aqui porque eu não quis. Mas ainda tem o outro pitoco, sabe? Vem 2. E eu tava com um aqui gravando pra vocês. Aí dei um cochilo, tirei o negócio, deixei na nave. Quando eu saí da nave, eu percebi que tava lá. E ninguém me deixou voltar. E disseram que eu não tinha encontrado. Eu fiquei lá no aeroporto, fiz um escândalo, chorei. Me estressei, nada. Aí agora eu deixei pra lá. Tô triste porque essa lapela era nova, que eu tinha comprado uma porque a minha primeira quebrou. Às vezes eu não dou sorte com as coisas. Eu espero que esse azar esteja antecedendo a sorte que vai ser correr essa maratona. Detalhe importante é que eu fui muito em cima da hora da prova de Porto Alegre. A maioria das pessoas chegaram muito antes em Poa, tipo, eu lembro dos meus amigos chegando quarta, quinta-feira, e eu só cheguei sexta-feira à noite. Por que eu escolhi fazer isso? Porque eu ia para o Rio de Janeiro logo depois. Eu também corri os 21 lá no Rio, na Maratona do Rio, que é uma prova do meu coração. Eu queria muito estar lá com os meus amigos, mas esse é um custo muito alto. Ficar uma semana em Porto Alegre, uma semana no Rio, e depois eu fui para São Paulo. Então eu tinha que dar uma enxugada na viagem de Poa, principalmente porque meu objetivo era só correr a maratona. Só correr não, né? Mas era o meu objetivo principal com essa viagem. Então eu tentei sintetizar os dias, eu cheguei bem em cima da prova, o que foi muito ansiolítico para mim. O ideal, quando você vai correr uma maratona, sempre é chegar 3 dias antes, 4 dias antes, pra você fazer uma corridinha lá, pra você ver como tá o clima, pra baixar a ansiedade, pra você se aclimatar um pouco à cidade que você vai correr. Então, eu assumi esse risco de chegar muito em cima da prova. Assim que fica a janela do quarto, o ar-condicionado tá desligado. Calma. Não sei nem como é que abre essa janela pra mostrar pra vocês. Nossa. Bom dia, Porto Alegre. São 7h30 da manhã. Nosso Airbnb era super fofinho, eu fiquei com mais 3 amigas minhas, Bruna, Lúcia e Raíssa, todas correram a maratona, o que foi o máximo. Foi tipo o Airbnb das meninas, o quartel-general das maratonistas. Isso aliviou muito a ansiedade, principalmente porque as meninas eram maratonistas
há muito mais tempo, mais experiente que eu tava vindo fazer minha segunda maratona e Bruna já tava, tipo, na 38ª. Então a gente, tipo, teve muitas trocas boas durante esse tempo. E a partir desse dia, do sábado, que foi o dia da meia, do outro, né, quando a gente acordou, eu lembro de já começar o carboloading. A gente fez uma feira um dia antes. Eu indico todo mundo fazer isso. Se você for correr uma prova importante, faça a sua feira. Para todas as minhas refeições principais, eu levei marmita de Recife. Eu fiz aqui com o Henrique, que é meu personal chef. E aí, você pode fazer as suas em casa, você não precisa de um personal chef pra isso, né? Mas a gente levou todas essas minhas alimentações, porque eu não queria passar nenhum perrengue intestinal. Quem me acompanha sabe que eu tenho intestino sensível, eu tenho a síndrome de intestino irritável, e qualquer coisa que eu coma muito perto de prova pode me fazer mal. Eu não queria arriscar tão perto da prova, então eu levei todas as minhas marmitinhas. Isso me salvou muito. Mas além das minhas marmitas, na sexta-noite ainda, eu lembro de ter ido no mercado com Bruna e a gente comprou vários carbos de rápida absorção, mel, jujuba, coisas que eu podia comer e não ia me irritar, pra gente deixar estocado. E aí a gente aumentou significativamente a quantidade de carboidratos ingeridos e a quantidade de água. Hiperidratação e muito carbo. E aí, no dia do sábado, eu fui ver a chegada dos 21 km. Eu recebi um pacote, isso daqui, uma caixa, da Oakley. É um óculos. Eu vi uma caixa aqui, andando no meio da rua, rumo à largada dos 21, que no caso é a chegada já, né? Que a galera tá chegando. A galera da meia chegando. O vlog. Estamos de casal combinando aqui, esperando o Lúcio chegar. Dá oi pro vlog. Oi, vlog. E aí depois eu vou na Expo pegar meu kit. Vou ficar de kit aqui lá, vendo tudo que tem na Expo. Aí eu mostro pra vocês. Eu sou! Chegou! Como é o nome dele? Vanderlei! Vindo retirar o kit e o número de peito. Atenção, galera. Estamos na Expo. Cá estamos. Esse aqui é o nosso almoço. Hora de carbar. Passamos um grande perrengue pra voltar pra casa. Depois dos 21. Nós estamos aqui finalmente. Garotas, como estão? Carb up! Zero lactose, não. Não. Sim, me deu uma caganeira. Nem parece que tem um nutricionista na casa, né? Meu carbo da noite anterior foi macarrão com carne moída de patinho. O melhor carbo pré-maratona, testado e aprovado. Deu muito certo. Eu tenho que agradecer muito a minha nutricionista, muito ao meu nutrólogo e muito a Henrique, que fez as minhas marmitas, porque eu não tive nenhum problema intestinal na prova. Eu acho que era meu maior medo em Porto Alegre. Um slip shot. E é meu último ato antes da maratona de Porto Alegre. Eu nunca mais vou ter eu ainda pensei, não, vou gritar Lucas. A verdade é que se eu me velar de pintura, eu tô com pena de usar meu top branco. E dito isso, no dia da prova, eu lembro de acordar aí umas 3 horas da manhã. Eu e as meninas, todo mundo se arrumou e fomos pra largada. Estamos aqui indo pra tenda. Um dia lindo! Vai correr 42 km. Pela segunda vez e pela 38ª. O que passa na cabeça? Olhou pra alguém e pensou, fica. Igual? Igual. É o friozinho na barriga de sempre. E eu digo que é isso que faz querer correr cada vez mais, porque a emoção é sempre a mesma. Cada maratona parece que é a primeira, porque eu digo que eu sou pessoas diferentes, né, em cada uma delas. Filosófico. É a magia da maratona, né? A gente não sabe como vai ser no fim das contas. Já ouviu aquela frase que Tem que entregar e não confiar. passa 2 vezes pelo mesmo rio? Uhum. Uma menina não faz 2 vezes a mesma maratona. Aqui anotado na minha mão tá a estratégia de suplementação de sal. E no antebraço os géis com cafeína para não me esquecer as horas. Na largada, minha assessoria tinha uma tenda muito grande, a gente ficou lá na concentração de atletas. Você tem que levar suas coisas numa bolsinha e guardar no porta-volumes. Então eu sempre levo sandália, uma troca de roupa, escova de cabelo
e mais coisas que eu possa precisar, mas a troca de roupa ela é essencial, porque você termina ensopado, fedido, cansado, e a primeira coisa que eu quero fazer é arrancar as roupas da corrida e botar uma roupa confortável. Então eu levei isso tudo, deixei no porta-volumes e fui encontrar com a galera da assessoria. Nesse momento a gente fez uma oração, instruções gerais da prova, como é que é o percurso. Eu tava muito nervosa e preciso admitir a vocês que eu me preparei para uma prova muito solitária. Todo mundo me diz que, pô, é muito diferente do Rio de Janeiro. O Rio foi a minha única experiência com provas de 42 km e, pô, foi minha segunda. Então eu tava me preparando pro pior. Tipo, prova feia, desculpa a gente de Poa, mas o que me venderam foi que a prova era feia, suja, solitária e que eu não ia ver ninguém. A boa notícia é que eu não achei que a prova foi nada disso, porque a torcida gaúcha foi maravilhosa. Eu me diverti do começo até o final da prova. Estamos indo pro nosso curral. Não prometo gravar mais nada. Volto depois da prova. Isso aqui já tá parabéns pra gente. Modo influ, desligado, modo corredora on. 100% on. Volto depois pra contar pra vocês. Beijo! Eu lembro que quando eu tava na largada, eu adotei a melhor estratégia possível para dias de prova. Tem vários recursos mentais que você pode usar nesses momentos de treinos muito longos, provas de endurance, longa distância, mas o meu favorito é um mindset extremamente positivo. Quando você é delusionalmente positivo, as coisas tendem a, de fato, serem enxergadas dessa forma. Eu comecei a prova, tipo, tô muito bem, tá muito fácil, tô muito bem. Bruna tinha prometido que ia correr a prova comigo, a prova inteira, e no terceiro km ela tava se sentindo super bem e pisou. Ela falou, amiga, tu se importa se eu for embora? Eu tô me sentindo muito bem. Eu fiz, não, vai embora. Eu treinei esse ciclo inteiro sozinha, então não ia ser isso que ia mudar a minha prova, se eu ia fazer com alguém, se eu ia fazer sozinha. Segui meu caminho sozinha, na certeza de que eu ia encontrar alguém, eu ia encontrar um pacer, a prova ia dar certo. E aí eu comecei a crescer em cima desse mindset de que eu tava muito bem e que a prova tava muito fácil. E eu continuo repetindo isso, que a prova tá muito fácil, mesmo quando a prova fica muito difícil, porque eu acredito que nosso corpo reage muito ao que nosso cérebro tá passando de mensagem. Então, a prova inteira pra mim foi isso. Eu cheguei nos 5 km, tô muito bem, tá muito fácil. E aí eu comecei a gravar, eu não ia gravar nada pro vlog, mas eu comecei a gravar um monte de coisas, a gente tem muitos registros dessa prova. 5 km. Lembrei de gravar. Rogério, toca o som. Tô de parabéns. Tô me sentindo muito bem. Mas nesse ponto da prova todo mundo tá, né? Deus vai comigo. Essa é uma prova boa. Vamos querer. KM10. Porque eu comecei a relaxar, eu entrei num estado de frequência muito bom na corrida. São poucas as corridas que encaixam desse jeito, quando você simplesmente tá no flow, as coisas vão acontecendo e tudo é muito fácil. Então, eu acho que eu entrei nesse lugar durante essa prova e foi muito legal, eu fiz amizade. Eu acho que no 12º quilômetro eu encontrei uma galera, a Fernanda e um rapaz, que eu esqueci o nome dele, mas a gente correu do 12º até quase a chegada da maratona juntos. Eu acho que foram bem uns 25 km juntos e foi muito legal. Maratonas são momentos muito surpreendentes, porque na última maratona eu fiz vários amigos enquanto eu corria, e dessa vez foi a mesma coisa, eu acabei fazendo amigos mesmo, de tipo seguir no Instagram e de conversar até hoje. Então, tipo, isso foi mais uma coisa muito legal dessa prova. Eu lembro de chegar no km 30 da prova, me sentindo muito em paz. Eu tava muito preparada para uma prova bem dura. KM 30. Mas eu achei Porto Alegre muito bonito. Tem uma hora muito sensacional da prova, que você passa no meio do mercado municipal, o mercado estadual, o mercado de Poa, que é muito legal. O mercado fica aberto. Eu acho que é no KM 26. E eu tenho um vídeo disso. Vai rodar aqui na vinheta. Mas o mercado fica aberto, assim. E você passa no meio. E quando você passa, assim, você sai do mercado, tem uma trocentas pessoas, assim, na lateral, gritando. E eu tinha meu nome na camisa, atrás, na frente, no número de peito. Então eu só escutava, vai, Giovana, bora, guria, você tá indo muito bem. Tá linda, guria. E eu, muito massa. Eu lembro de estar muito feliz, foi uma prova muito boa, eu tava muito astral. E eu acho que quando você tá desse jeito, você cresce com a prova. A prova deixa de ter
tanto peso e deixa de ser tão assustadora. O Rio, eu respeito muito a distância da maratona e eu tenho muito cuidado de falar isso pra vocês, porque você não chega nesse nível sem treinar, sem fazer um ciclo bem feito, sem fazer o que tem que ser feito. Mas quando você já tá ali naquele lugar de que você fez tudo que você podia, o melhor que você pode fazer é crescer e ganhar confiança em cima da prova, porque a prova vai ficando cada vez menor e você vai ficando cada vez maior. No momento que eu percebo que a cada km que eu termino, a prova perde esse volume inteiro, essa importância. Ela deixa de ser um monstro e ela tá ali, eu tô ganhando e ela tá perdendo energia. Eu sempre penso nessa simbiose de que eu tô ganhando energia e a prova tá perdendo energia. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas tipo, chegou numa hora da prova que eu tenho certeza que eu tava irritando as pessoas ao meu redor, de tão feliz que eu tava, porque eu tava tipo, meu Deus, essa prova tá muito boa, eu podia fazer muito mais, não sei o que. E eu sei que as pessoas do meu lado estavam tipo, caramba, que inferno, essa menina chata. Mas foi a melhor coisa que eu pude fazer, imaginável, porque eu tava muito bem comigo mesma durante a prova inteira. E eu comecei a de fato acreditar que tipo, já tinha acabado. Quando eu cheguei no KM30, eu tava 100% inteira. E eu lembro de gravar, tipo, nossa, KM30, a prova tá acabando. Nem acredito que tá acabando. Essa maratona nem foi o que eu achei que seria. Eu botei um peso muito grande nesse ciclo, eu tava muito tensa. Eu acho que nos últimos episódios eu tava muito tensa. Eu tenho essa característica de não acreditar muito em mim até terminar as coisas e conseguir fazer. Mas eu terminei a prova muito bem. Assim que eu cruzei a linha de chegada, eu liguei pra minha mãe. E eu falei, mãe, tô inteira. Tô muito bem, fica tranquila, pode relaxar. Peguei a medalha, a prova é minha. E finalmente estamos com ela aqui. É isso! Só estamos todos campeões e campeãs aqui nessa manhã de domingo. Maratona que nem a vida. Você ganha dela o que você coloca nela. E nem é um vídeo sobre esforço e, tipo, sobre se matar, dar o seu melhor, mas eu fui eu, do começo ao fim. Eu sorri a prova inteira. Eu tava muito bem, eu nem ligo se eu podia ter feito mais força, se eu podia ter feito melhor. Eu fui eu, e é isso aqui que me faz continuar fazendo isso aqui, ser eu. Ela parece um prato, é enorme, eu sonhei com ela por muito tempo. É muito legal tipo, chegar nesse momento e ter acabado a prova e a medalha estar aqui e o episódio ser sobre como tudo deu certo e tudo foi bom, porque maratonas são caixinhas de surpresa. A prova foi maravilhosa, faria Porto Alegre 1 milhão de vezes mais, é 100% plana, é tudo o que falam que ela é, quanto a ser rápida, ser dinâmica, a organização é incrível, o kit da prova era imenso, a organização de toda a estrutura parecia coisa internacional, eu me senti fora do Brasil. E eu não tô querendo dizer que o Brasil é ruim não, mas a gente tem estruturas de maratonas muito famosas fora e eu acho que, pô, não perde em nada. A assistência foi perfeita, a staff foi perfeita, ponto de água a cada 2 km, mesmo estando extremamente frio. Eu me hidratei muito durante a prova, a minha estratégia de suplementação foi trincando. Eu lembro de ter feito também, isso me deixou muito apreensiva, os carboidratos de uma forma diferente. Eu costumo suplementar de 30 em 30 minutos um carbogel e a minha Nutri esportiva, ela é diferente da minha Nutri normal. E aí eu tava batendo papo com Bruna, que é essa minha amiga que tava lá e também fez a minha estratégia de suplementação. Ela disse que faria de 25 em 25 minutos. E eu fiz uma coisa muito arriscada nessa prova, que foi testar a estratégia de suplementação no dia da prova. Eu não testei o carbogel, o suplemento, porque eu fiz o ciclo inteiro com ele, que foi o Energy Gel da Dux. Mas eu testei a periodicidade. Eu nunca tinha feito 25 e 25, mas funcionou muito bem. Eu tive que anotar no meu braço, estava aqui tudo anotado. E aqui também, aqui as cápsulas de sal, ou aqui as de sal e aqui os gels. Mas eu levei no meu braço toda a minha estratégia de suplementação, porque era bem complexo e o relógio não dava conta. Então eu lembro que isso me manteve muito ocupada durante a prova inteira, porque dava 25 minutos eu olhava, aí eu pegava, aí mais 25 minutos a cápsula de gel. Aí quando o negócio ficava muito difícil, eu ficava pensando, faltam 2 minutos pro próximo gel. E assim eu fui levando e a prova acabou. E quando acabou eu fiquei, caraca, esse negócio de fazer maratona nem me assusta mais tanto assim. Isso é uma coisa muito legal, porque um dia eu achei que era impossível. Gravar isso me bota num lugar muito diferente de alguém que tá começando a correr agora, que nunca correu 5 km, mas eu lembro de quando isso era eu. Tipo, não é uma coisa tão longe. O dia que eu fiz 8 km pela primeira vez, eu fiquei chocada que eu era capaz de correr 8 km sem parar.
Correr maratonas pra mim foi uma escola da vida. Eu me acho uma pessoa extremamente capaz a fazer tudo que eu me proponha, desde que eu coloque o esforço necessário. Então, eu acho que essa prova também me ensinou que a gente colhe. É impossível não colher. A vida não vai ter outra escolha a não ser te dar resultados, se você entregar o que precisa ser feito. Então, estamos aqui com os resultados. Estou muito feliz com essa prova. E agora a gente tem que moer, porque o próximo episódio vai ser o começo do treinamento para o meu primeiro Ironman 70.3. Queria agradecer a vocês que estão assistindo esse episódio e também a NextMed e a American Crime que estiveram comigo durante toda essa preparação. A American com as roupas mais incríveis que eu podia contar, além de eu ter looks lindos durante todo o meu ciclo, eu também tive muito conforto, corri a prova de American Crime, fiz todos os meus longos importantes de American também, e é muito bom poder indicar uma coisa pra vocês que eu realmente uso e realmente confio, porque a escolha do look que você vai usar na maratona é algo muito importante. A quantidade de bolsas, o tecido, o conforto. Eu testei meu look antes. Eu fiz um longo de 28 para saber se eu queria correr com ele e ele foi aprovado. Então, só agradecer a American por isso e por ser uma parceira tão incrível nesse quadro. E a NextMed, que acredita muito em mim como atleta. Foi a primeira marca que acreditou nesse projeto. Eu tenho muito carinho pela NextMed, mas também agradecer pela qualidade da suplementação. Eu levei para Porto Alegre meu Sleep Shot e meu Start Day, eu tomei e é algo que faz parte da minha rotina, é uma marca que faz parte da minha rotina. Eu acredito, confio e sou muito grata por tudo o que a gente está construindo como parceiros até agora. Esse é mais um episódio de uma série que já tá na metade. Eu nem acredito que a gente chegou até aqui. Finalmente temos 1/2 do meu ano esportivo concluído com essa medalha que parece um prato. Eu tô muito feliz e os próximos episódios também vão ser mais uma concretização de um sonho que eu sonhei junto com a American e com a NextMed. Então, continue acompanhando por aí, porque mês que vem tem mais. Meu Deus, eu acho que eu falei